Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. O Cruzeiro na sequência da preparação para o duelo com o Grêmio, hein? Rodada em termos de Copa Libertadores foi perfeita. Para sonhar com o título, nada mudou, porque todos os três primeiros colocados venceram. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta segunda-feira, começando com os jogos da rodada. Tivemos partidas importantes neste domingão de Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará derrotou o Fluminense 2-0. O Bahia derrotou o Red Bull Bragantino 2-1. Corinthians derrotou o Grêmio 2-0. Juventude perdeu para o Palmeiras em casa 2-0. Resultado ruim aí em termos de briga por título. Internacional e Atlético Mineiro empataram por 0-0. O Vasco foi derrotado em casa pelo São Paulo 2-0. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras em primeiro, 65 pontos. O Flamengo, segundo, 64. Cruzeiro, terceiro, com 60. Mirassol, o quarto, 56. O Bahia fecha o G5 com 52 pontos. O sexto é o Botafogo, 48. O Fluminense fecha o G7 com 47 pontos. O São Paulo é o primeiro hoje fora do grupo que vai para a Copa Libertadores, seja pré ou seja fase de grupos. O São Paulo chegou aos 44 pontos. Zona de rebaixamento, Vitória 31 pontos, Fortaleza 28, Juventude 26, Sport ao Lanterna com 17 pontos ganhos. O Sport muito próximo aí de ser rebaixado matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Copa Libertadores, rodada perfeita para o Cruzeiro. Para a vaga direta, 12 pontos de vantagem para o sexto, restando 21 em disputa. Para só confirmar a vaga em qualquer situação, 16 pontos de vantagem para o oitavo, restando 21 em disputa. Independentemente de resultados dos outros, Cruzeiro garante a vaga na fase de grupos com mais 3 vitórias. Não vai precisar disso tudo, obviamente. Creio que aí com mais 4, 5, 6 pontos no máximo, o Cruzeiro estará matematicamente na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O Cruzeiro que joga na quarta-feira diante do Grêmio, Arena do Grêmio em Porto Alegre, e o time treina nesta segunda-feira, dando sequência na preparação. Já falamos sobre Kenny Arroio, teve apenas uma cãibra e por isso foi substituído. Nada que preocupe. O técnico Leonardo Jardim conta com a volta de Fabrício Bruno, conta com a volta de Vidalba, não perdeu ninguém por suspensão e está à vontade para montar o time que joga na quarta-feira. O Grêmio, adversário do Cruzeiro, foi derrotado pelo Corinthians e poderá ter Marlon. O presidente Pedro Lourenço, em contato com a diretoria do Grêmio, o Rigo, dono da marca de arroz Prato Fino, já falamos sobre isso também, entrou em contato com o Pedro, tem uma longa amizade com o dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedro entende que o Marlon já é jogador do Grêmio, já vai ter a cláusula ativada, o Marlon ficará em definitivo, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros, então que ele não vê motivo para não liberar o atleta. O Marlon pode sim enfrentar o Cruzeiro quarta-feira na Arena do Grêmio. E a convocação, hein? Será que o homem vai? Será que o Matheus Pereira vai? Será que o KJ estará nessa convocação de Ancelotti hoje à tarde? Cara, eu queria ver o Fabrício Bruno ser convocado pro Ancelotti dar um recado aí, né, para tudo, né, CJ, de que não é. Porque quando o Fabrício errou, velho, pô, parecia que o Fabrício tinha cometido aí algum crime, né? E a gente vê aí jogadores falhando Brasil afora, mundo afora, né? Por exemplo, se for por causa de falha, o Alexandre lá naquele jogo da altitude lá, a partida dele foi lamentável, né? Contra a Bolívia. E ali era jogo de eliminatórias, né? Que o Fabrício foi muito bem, inclusive. Então, eu queria ver o Fabrício Bruno ser convocado aí para o Ancelotti dar um recado ali. Ele foi fritado. Não gostei até de algumas entrevistas de jogadores ali.
principalmente o Casimiro, né? Uhum. Naquele pós-jogo. Mas vamos ver, CJ. Tem uma expectativa aí de que alguém do Cruzeiro vá para a seleção, né? Agora, o que seria uma grande novidade, eu acho que um merecimento, aí nem em termos de Caio, talvez o Matheus Pereira, mas o Kaique, né? Quem é o lateral hoje confiável da seleção brasileira, velho? Eu queria ver dois jogadores do futebol brasileiro, Kaique e o Juba do Bahia, velho. Boa, Acho que eles mereciam ser testados, mas a gente sabe como que é, né? boa. Tá um em Minas e o outro lá em Salvador, lá na Bahia. Tem que, tem que jogar muita bola para ser lembrado, né? Eu acho que você foi muito bem com relação ao Fabrício Bruno, cara. Dunga errou em Copa do Mundo, depois foi convocado com passadeira de capitão. Outros tantos erraram em Copa do O Mundo. Casimiro, ele cometeu só um errozinho tranquilo ali contra a Croácia, né? O Croácia. Casimiro, né? Pois é, ué. Então eu acho que Acabou com o sonho de infância de muita gente, né? Exatamente. Eu acho que o Fabrício Bruno errar, todo jogador vai errar. Teve jogador que errou pênalti em Copa do Mundo e amistoso ou Copa América. Por erro, não. Eu acho que muito mais falam a sequência e o momento do Fabrício Bruno, que é muito bom. É um ano quase perfeito do Fabrício Bruno e eu acho que ele tem que ser mantido. Eu queria saber essas novidades, e você veio com uma muito interessante sobre o Kaique. Torcedor pediu aqui no nosso cornetarista e falou sobre o Kaique. Até porque as laterais estão em aberto, né, ô Samuca? Exatamente. Aí tem ido Douglas Santos, tem ido Caio, né? Caio Henrique, É, que o, era O Isso. Carlos, tá né? lá fora. Caio Carlos. Henrique, Carlos O Augusto. Carlos O Carlos Augusto. Augusto. Não, Carlos Augusto, Nossa, com Carlos todo Augusto. respeito aí ao cidadão, mas Todo respeito, velho. Todo respeito. a única coisa que eu consigo visualizar ali do Carlos Augusto é que acho que ele fez um transplante capilar aí, mas já tá dando problema de novo. Ah, Pois é. Mas aí, aí, então, eu acho que tem espaço. Acho tá que tem certo. espaço para testar mais opção aí. E amistoso é para isso, né? Vamos ver o que que o Carleto vai fazer, CJ. Boa, garoto. E pra essa semana aí, tem o Mano Menezes. Será que o Mano Menezes tá lá ainda, gente? Será que é o Cruzeiro que vai derrubar o Mano ou não, hein? Pressionado tá o Mano Menezes. Será? Ah, tá pressionado lá, tá Tá? questionado. Você não derrubou até agora, né? Mas o Cruzeiro enfrenta o Mano. Alguma novidade ou alguma ausência? Não, né, o Samuca? Não, não, só os retornos aí de Fabrício Bruno e Vidalba. E o Arroio, muita gente ficou preocupado ali porque ele colocou a mão na posterior, né? Mas era apenas cãibra, não deve ser problema aí. Jardim tá à vontade para montar o time, CJ. Descobrir quanto o Cruzeiro vai faturar com um novo contrato com a CIMED, patrocinadora do Cruzeiro desde 2022. Importante registrar que lá atrás, quando o Ronaldo Fenômeno era o dono da SAF do Cruzeiro, o acordo entre as partes era apenas pelo externo, que é um patrocínio pequeno que fica acima do patrocinador master. No último sábado, na vitória contra o Vitória, o Cruzeiro estreou a CIMED também nos omoplatas, ou seja, agora a farmacêutica aparece em 3 espaços no uniforme cruzeirense. Samuel Venâncio, jornalista que cobre o Cruzeiro, contou que o reajuste havia sido de 230%. Fui pesquisar então quanto o Cruzeiro faturava no primeiro contrato fechado lá atrás. 5 milhões de reais por ano. Com 230% de reajuste, dá para dizer que o novo patrocínio do Cruzeiro vale 16 milhões e meio de reais por ano. Cifras interessantes que ajudam a pagar praticamente um mês da folha salarial cruzeirense. Importante registrar também que a CIMED é patrocinadora do Palmeiras e pelo omoplata alviverde ela desembolsa 20 milhões de reais por temporada. Só para completar, João Adib, dono da CIMED, é hoje dono de uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais. Para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que Japa reapareceu no time no confronto contra o Vitória. Ele não jogava desde janeiro, quando sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda. Chegou a participar de um amistoso na pré-temporada ou na intertemporada contra o Banfield em julho, mas em jogos oficiais foi a primeira aparição dele sob o comando de Leonardo Jardim. Quero contar também que o Cruzeiro liberou o Marlon para jogar pelo Grêmio no confronto entre os dois times. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam nesse meio de semana em Porto Alegre. Vale a lembrança de que o Marlon pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Grêmio, mas como já bateu todas as metas e será comprado, o Grêmio pediu e o Cruzeiro aceitou a liberação do atleta.